Já vamos começar falando da repercussão, essa notícia que está repercutindo muito no Brasil e no mundo. Após anunciar a taxação de 50% sobre os importados do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também parece irredutível sobre um eventual recuo. O Eliseu Caetano, nosso correspondente nos Estados Unidos, está acompanhando tudo que acontece por lá e o presidente americano, inclusive, disse que não quer conversa por agora com o presidente brasileiro. É isso? Eliseu Caetano, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo com essas notícias aí. Explica pra gente. Oi, Nelson, muito boa tarde para você, para os nossos amigos debatedores e para todo mundo que está na audiência do 3 em 1. Essa declaração foi dada agora há pouco, de manhã, antes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voar de Washington, da capital dos Estados Unidos, para o Texas. Aliás, ele acabou de chegar em Kerrville, no condado do Texas, onde no último final de semana de 4 de julho aconteceu aquela tragédia, né? 121 mortos até o momento, dezenas de feridos. Ele está lá acompanhado da primeira-dama e aí, a bordo ali, a poucos minutos de fazer o seu embarque no Air Force One, ele foi interpelado por colegas jornalistas lá na Casa Branca e questionado sobre essa situação do tarifaço com o Brasil, que, aliás, está rendendo e está rendendo muito, não apenas na mídia americana, mas na mídia internacional de maneira geral, porque não é só o Brasil inserido nessa lista, tem outros 22 países, incluindo aí até o Canadá, que é o segundo país mais importante na lista de parceiros comerciais dos Estados Unidos. Daí, Donald Trump foi questionado por repórteres lá sobre a possibilidade de abrir diálogos com o Brasil com relação a essa questão das tarifas, né? E aí, o que você faria, presidente? E ele respondeu: talvez, e muito que talvez eu fale com ele em algum momento, mas agora eu não vou. Essas foram as palavras de Donald Trump. Talvez eu fale com ele, mas agora eu não vou. A reboque do que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem, que ele não tem o que falar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, porque ele não tem que ficar ligando toda hora para ele, nenhum para o outro. Então, eu acho que os discursos se encontraram nesse lugar. E essa fala foi entendida pelos analistas políticos, não só daqui dos Estados Unidos, como daí do Brasil, Nelson, como claro sinal de irredutibilidade do presidente dos Estados Unidos diante das reações diplomáticas brasileiras e de apelos, obviamente, pela moderação, né? E aí a gente fica esperando a resposta de Lula, porque ele indicou que não está muito disposto, né, a dialogar com a Casa Branca. Além disso, o Trump voltou a justificar a medida tarifária, afirmando que o Brasil está tratando o Bolsonaro de maneira injusta. Ou seja, mais uma vez, Donald Trump, Nelson, fez uma ligação entre uma coisa e outra. Muito bem, Eliseu Caetano, fica com a gente. Daqui a pouco tem mais notícias vindas dos Estados Unidos. Por aqui eu já quero começar a rodar com os nossos analistas, nossos comentaristas. Como é que você vê essa manifestação do presidente americano, Piperno, evitando uma conversa por agora, de imediato, com o presidente brasileiro? É claro que não faria muito sentido ele anunciar até de forma espalhafatosa essas tarifas, né, de uma forma muito pouco diplomática, por sinal, e de repente 2 dias depois recuar. Não imagino que vá haver esse recuo no curto prazo. Mas eu também não estou convicto que no dia 1º de agosto a gente, de fato, testemunhará produtos brasileiros sendo taxados. Ele já recuou em vários outros momentos em relação a países que não cederam, porque, afinal de contas, ninguém é vassalo, e esses outros países que jogaram duro acabaram alcançando algum tipo de benefício depois. Eu acho que faz muito bem o Brasil em não se precipitar anunciando por hora medidas de retaliação. Agora, é evidente também que se no dia 1º de janeiro, de fato, isso entrar em vigência, isso passar a vigorar, aí sim o Brasil vai ter que agir. 1º de agosto, não é isso, Piperno? Que foi o anúncio da carta do presidente americano. Inclusive, na carta, o Alan Gunn, estava prevista ali justamente a possibilidade de uma negociação, uma possibilidade de uma conversa, enfim, ele termina a carta meio que falando, dando a entender neste sentido, né? Por que não agora, só depois? O que precisa acontecer neste período de maturação das ideias para uma possível conversa entre Lula e Trump?
O que eu vejo, Koba, eu concordo com o Piperno, né? Você tem um certo tempo, seria muito estranho, né, chamar a mesa de negociação agora. Então você tem um tempo ali para colocar as ideias na mesa, né? As propostas na mesa, ou seja, amadurecer essas propostas pelo lado brasileiro e, claro, também pelo lado americano. Pelo lado brasileiro, evidentemente, né, tá claro que o Trump ele não quer uma vantagem comercial, não se trata disso, até porque os Estados Unidos são superavitários, as tarifas colocadas em prática são muito parecidas, mas o que eu vejo, ele quer alguma sinalização, é assim que eu interpreto, alguma sinalização em relação a garantir que o Brasil vai continuar utilizando o dólar, não tem nenhuma intenção em substituir o dólar, como a China gostaria ali por meio dos BRICS. Inclusive, o Gani fez um vídeo muito interessante sobre isso nas redes sociais da Jovem Pan. Se você quiser entender com mais profundidade isso aí que falou Gani, segue lá, @Jovem Pan News no Instagram, nas plataformas digitais, está lá. Inclusive com alguns cortes, né, Gani? Não, exatamente, né? Falando. Eu embasei esse vídeo com algumas fontes primárias. Então é muito interessante que lá em novembro de 2024, Koba, e obrigado aqui pela oportunidade para eu explicar, o Trump, ele diz o seguinte: se a gente perder o dólar, significa uma consequência parecida a uma guerra mundial. E a China está ganhando esse jogo. Ele fala lá para o Tucker Carlson, a China tem a intenção de mudar o padrão monetário, a gente já perdeu o Brasil, a gente já perdeu a Colômbia, a gente está perdendo a América do Sul, a gente já perdeu a Rússia. Então ele externaliza ali, antes mesmo de ser eleito, a preocupação dele de uma substituição, ou eventual substituição do dólar como a moeda, a reserva de valor global. Quero também entender a opinião do Bruno Musa, porque se de fato Donald Trump for tão aliado assim do presidente Bolsonaro, ele enxergando aqui o desgaste político que estão sofrendo os bolsonaristas nesse momento, ele poderia considerar voltar atrás, recuar ou até negociar já de imediato, né? Ô Bruno Musa, como é que você entende esse movimento? Bom, vamos lá. Eu acho que eu concordo com o Piperno quando ele fala que o Brasil deve esperar esse momento, né? Até porque, como eu mencionei ontem, eu não acredito que a gente vai chegar de fato nessas tarifas. Claro, aqui é puro achismo, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu espero que vá para o caminho da negociação, porque eu repito o que eu falei ontem, eu não acho que o Brasil não chega nem aos pés de conseguir bater de frente com os Estados Unidos. Infelizmente, o nosso sofrimento seria muito maior do que dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que tudo ainda está no campo do tateando no escuro para tentar entender como vai acontecer. Eu acho que se alguém vai dobrar a aposta, ou seja, manter a palavra de eventuais tarifas serem aplicadas a partir de 1º de agosto, será os Estados Unidos. O Brasil não tem espaço para isso. Então, eu acho que nesse campo aparece essa declaração do Trump, falando que ele não vai conversar imediatamente com Lula, até porque nem tem o que conversar com ele. Agora, vale também mencionar que, de novo, isso não entra no mérito de apoiar ou não as tarifas, que deixa claro, a gente fala desde segunda-feira, eu sou contra a imposição de tarifas no comércio como um todo, mas elas são hoje uma realidade, a gente tem que lidar com os fatos, com a realidade. Quando o Lula também vem a público e diz que não interfere nos outros países, é mentira. Vale lembrar também que ele já chamou o Trump de fascista, ele falou que é um país de extrema direita, etc. Ele foi para a Argentina com a plaquinha de Cristina Livre, né? Ou seja, ele sim interfere. Então, não é tão simples como ele vem dizendo. Eu acho e eu espero, como eu falei ontem, que ele tenha um mínimo de coerência, porque senão nós pagaremos novamente com inflação, como já explicamos como isso acontece. Quem paga é a população, independente da classe social, paga com mais inflação, e eu acho que eles têm muito mais bala na agulha para esperar o tempo e dobrar essa aposta do que o próprio Brasil, até mesmo estrategicamente para o Lula, porque inflação é o que normalmente elege ou tira presidente, e o Brasil já está com a inflação oficial de 5,5%,
Na rua a gente sente isso muito mais, e se a inflação subir mais por aplicação de tarifas próxima à eleição, é bem provável que vai corroer a popularidade do Lula, que já está bem escassa.